nome é Evandro Carlos Nicolau e eu nasci em 19 de setembro de 1974 no Hospital Santa Isabel, em Jaboticabal. Minha mãe é a Vera Lúcia Basso Nicolau e ela foi formada em professora primária, né, magistério. E quando eu nasci, ela trabalhava em casa, né? Não tinha um trabalho fora. E o meu pai é o Isvani Camilo Nicolau. Ambos nasceram em Jaboticabal, na verdade meu pai em Lusitânia, perto da Pedreira ali, na zona rural, né? E meu pai, entre muitos trabalhos que ele fez desde a infância, da classe trabalhadora, né? Ele, quando eu nasci, ele trabalhava como eletricitário na Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL. Mas quando eu nasci, eu não morava não residia em Jaboticabal. Meus pais estavam residindo numa cidade chamada Itapuí, que fica nas margens do rio Tietê, próximo a Jaú, a Barra Bonita, né? Mas a minha mãe foi até a cidade de Jaboticabal para eu nascer em Jaboticabal. As famílias todas moravam aí, né? Então tem toda essa coisa da família, né? Para receber uma criança, enfim. Acho que foi meio por aí. Eu peguei, acho que uma fase que meus pais puderam viajar um pouco, né? Então, sei lá, me lembro tem registros, né, de ir ao Rio de Janeiro, de vir à cidade de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo hoje em dia, já faz muito tempo, de ir ver jogo de futebol no estádio do Jaboticabal Atlético, ou mesmo lá em Itapuí, né? Meu pai jogava no time amador da cidade, que eu me lembro, estou falando bem lá, né? Memória bem até os 4, 5 anos de idade, né? E dali a família se mudou para Guariba, meu pai continuando na Companhia Paulista de Força e Luz, e a minha frequência a Jaboticabal era muito grande, principalmente por conta do contato com os avós maternos, né? E meu avô, o seu Everton Basso, e a minha avó, a dona Dilma, ia muito à casa deles e também fazia pequenas viagens a casas de parentes que eu nem sei se eu conhecia direito, em outras cidades, assim, Itaiúva, Bebedouro, e tinha um hábito que meu avô gostava muito de fazer, que era visitar cemitérios. E eu me lembro de um encantamento com as esculturas tumulares, assim, eu pequeno vendo aquelas esculturas. Eu pude ver depois de adulto, né, principalmente no cemitério de Jaboticabal, né, e como muda, né, a relação, né, uma criança vendo isso de um adulto é totalmente diferente. E acho que são esses os hábitos, né? Na casa do meu avô tinha muita música gravada. Nos meus avós paternos, que era uma família maior também, o seu João Nicolau e a dona Assunta Karaski Nicolau. Meu avô, me lembro de meu avô e de alguns tios meus, talvez meu tio Osmar, que faleceu recente de Covid, um tio querido, assim, projetando filmes em Super 8, né? Na sala, e ali era uma família grande, muitos primos, a gente começando a fazer teatro, brincar com isso, né? Esses meus primos viviam em São Paulo, eram outras referências, enfim, eram esses hábitos. Eu tenho a irmã mais velha do meu pai, a minha tia Nilce Nicolau,
ela fez a licenciatura em artes, né? Depois foi professora, diretora de escola em Jaboticabal. E aí na casa desses meus avós sempre tinha muitas imagens, né? Na minha casa também muitas imagens, tanto enquadradas de pôsteres que se vendia muito nos anos 70, né? Imagens de arte europeia, principalmente, mas também muitas imagens que essa minha tia fazia, que eu tenho muita recordação. Isso de por algum motivo, né, os meus avós terem se livrado, vamos dizer assim, do analfabetismo e, ao mesmo tempo, terem desenvolvido um apreço pelo conhecimento, pela leitura. O meu avô João tinha envolvimento com questões religiosas, de espiritismo e também políticas, né? O meu avô foi vereador em Jaboticabal, o trevo de acesso lá no bairro de Santo Antônio é vereador João Nicolau, é meu avô, pai do meu pai. E o meu avô Everton também, um colecionador das obras da Abril Cultural naquela época, né? Então, dos discos de música clássica, de música popular, de jazz, dos livros, coleção de filosofia, mitologia grega, coisas de biologia. Aí tem uma área dele lá que eu nunca me envolvi muito, mas mecânica, radiotécnica, elétrica, enfim, essas figuras muito assim autodidatas, né, que tinham uma vontade de aprender por si mesmas, né? E eu pude estar muito perto disso, e hoje tem algumas heranças, estão até por aqui nesse ambiente, do meu avô Everton e da minha avó Dilma. E eu tenho, do primeiro casamento do meu pai, mais 3 irmãos, né? Um irmão, Leandro Nicolau, e 2 irmãs, a Lisandra Nicolau e Silva, e a Ivana Nicolau, e o meu pai teve mais uma filha, Ana Luísa Camilotti Nicolau, do segundo casamento dele. A presença do livro sempre foi uma coisa muito palpável em casa, né? Meu avô tinha uma pequena biblioteca, na minha casa, na casa dos meus pais também, né? Eles chegaram a... Meu avô assinava muitas de receber livro, né? Uma delas era o Clube do Livro, era uma coisa comum ali também nos anos 70, eu li muita coisa do Clube do Livro, sei lá, Júlio Verne, tinha umas coisas bem antigas do meu avô que ele guardava. E tinha um escritório que era um lugar em que eu ficava ali, ouvindo música e lendo essas coisas. Às vezes levava para casa, aí, enfim, era essa brincadeira, né? Você leva e nunca mais devolve, né? Aí alguns eu devolvia, outros não. Eu fiquei muito tempo, eu entrei na escola já com 7 anos, no primeiro ano direto, né? E o meu pai trazia muito para casa umas folhas grandes de impressora matricial, né? Aquele começo do processamento de dados e tal, e ele trazia e eu ficava desenhando naquilo, né? Tinha esse estímulo para ficar desenhando. Minha mãe era professora, ensinava alguma coisa para mim ali, e algumas pedaços de argila que meu pai trazia. Então eu comecei a me expressar muito, muito com o desenho, né? E a minha geração, que cresceu ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Havia uma programação infantil na televisão, né? Era um momento da televisão como indústria cultural, né?
muito forte no Brasil, no mundo todo, na verdade, né? E havia muito desenho animado, né? Como tem até hoje, mas era desenho animado ali naqueles 2 ou 3 canais que conseguiam transmitir e comprar esses produtos americanos, né? Principalmente. Então eu reproduzia muito esses desenhos, também séries, O Homem do Fundo do Mar, né? Coisas desse tipo, que passavam, séries japonesas, né? Ultraman, Ultra Seven. Então esse universo era um universo muito presente e muito estimulante, né? Mas principalmente a questão do desenho, né? O desenho era um lugar de investigação mental, assim. Eu me lembro de eu ficar tentando variar as formas, né? Mudar os pontos de vista, principalmente inspirados por essas histórias, né? Como eu falei, eu me mudei para a cidade, minha família se mudou para a cidade de Jaboticabal, eu já tinha 13 para 14 anos, né? 1988. E antes disso a gente morou em Guariba, em uma cidade chamada Santa Adélia, que é uma área que foi doada pela família dos Santos Dumont. Essa cidade ali na região de Catanduva, né, ali perto dessa região. E aí depois, nessa pré-adolescência, começo da adolescência, eu morei em Monte Alto, né? Entre os anos de 82, 83, 87, por aí. E ali teve um grupo de amigos da rua, da escola, enfim, a gente morava no limite, né, da cidade com a zona rural e explorávamos muita coisa. Eu lembro o Chico Sacoda Teles, o Chico que mora em Monte Alto até hoje, Robson Ramos, o Flávio Canali, o Edmar, uma galerinha ali. O Robson desenhava muito, assim, o Robson desenhava, hoje ele é engenheiro agrônomo. E eu também já vinha de desenhar desde criança, né? E de repente a gente começa a desenhar junto, a fazer experiências científicas muito É engraçado, né? A gente nem era tão bom aluno assim na escola. Na verdade, eu era bem mau aluno, assim. Mas a curiosidade pelas ciências naturais, pelas experiências, assim, era muito forte. A gente montava laboratório de química, explodia umas coisas de vez em quando. E misturava tudo isso, né? E aí, com 13, 14 anos, eu me mudei para Jaboticabal, uma espécie de retorno da família para as origens, né? Como eu disse, eu frequentava sempre a casa dos meus avós, né? Meu avô ia me buscar em Monte Alto, me trazia para Jaboticabal, enfim. Mas eu não havia morado aí na cidade. Né? E aí a gente se muda para Jaboticabal justamente nesse momento de adolescência mesmo, assim, né? 14 anos. E ali muitas coisas eu meio que decido, assim, eu me lembro de resolver que eu ia desenhar todo dia, né? Que eu ia fazer projeto para camiseta, coisa que eu acabei até fazendo depois. E no país, né? Era ali o auge, quase o fim já do movimento rock brasileiro, né, dos anos 80, né, de ouvir todas aquelas bandas que a gente ouvia quando criança, né, hoje, né, a gente ouvia isso quando criança, o
sei lá, o RPM, Titãs, e junto com isso Legião Urbana, e junto com isso vinha misturado com o acesso a discos, a música britânica e americana, né, que já trazia um movimento pós-punk, rock, do metal, né, que eu não fiz muito parte, mas muita gente fez essa parte, então a música me chamava muita atenção. Esses meus primos, ainda quando vinham e a gente se reunia em família, a gente fazia teatro, etc. E eu não falei da questão do cinema, né? O cinema, pois é, isso é muito importante. A minha primeira memória que eu tenho de entrar numa sala de cinema, eu devo ter 4 ou 5 anos de idade, são os meus pais me levando para ir assistir o filme do Gandhi. E era um filme que durava 4 horas, trocava a cada meia hora, 40 minutos, tinha que trocar a fita. E eu me lembro que eu não entendia nada além de ficar hipnotizado pela imagem projetada, assim, né? E de sair da sala e voltar, sair, voltar, sair, voltar, né? E aí, em 78, 79, por aí, estreia em Jaboticabal, no Rivoli, o Superman, né? Superman 1. E ali foi você compreendeu o filme, né? Eu acho que eu não era nem alfabetizado ainda direito, mas, enfim, era possível entender do que se tratava, né? Então eu frequentei muito o Rivoli em Jaboticabal. Ir a Jaboticabal era ir ao cinema. Quando eu me mudei para Monte Alto, aí sim tinha um cinema no Rua do Livramento, na Rua Central ali, e era um cinema que a gente ia toda semana. E com 10 anos de idade, sei lá, a gente estava vendo Sexta-feira 13, né? Eram umas coisas, era muito louco isso, sei lá. Mas e outras coisas, e o cinema era uma aventura muito, muito mágica, assim, né? Você vê a imagem projetada e tal. E quando eu me mudei para Jaboticabal, já adolescente, o Rivoli ainda era aberto, eu fui morar naquele edifício Alice, né? E aí também eu ia sozinho, toda sexta-feira eu ia no cinema. E aí a cultura cinematográfica passa a ser uma parte importante também dessa construção, né, do ser, né, do ser do indivíduo, né? E ter um cinema a 40 metros de casa, assim, é muito legal, né? E a própria TV Cultura, naquele momento, ou seja, a gente precisa sempre localizar, né, a nossa história em relação ao contexto social, né, antropológico, né? Como eu disse, trazendo essa questão familiar, né? De alguma forma, os meus avós foram salvos do analfabetismo, né? Porque é salvo mesmo, né? A geração dos anos 20, trabalhador, imigrante, meu avô meio indígena, né? E cultivaram isso nos filhos, né? Então, os meus pais, e meus pais mantiveram isso acontecendo. De alguma forma, isso possibilitou um bom trabalho para o meu pai, né, que trabalhou desde a infância, e o bom trabalho do meu pai, digamos assim, me livrou de um trabalho infantil, né, de um trabalho na infância, né, e na própria adolescência, enfim, e um acesso a esses bens culturais no momento, né, de transição da ditadura militar no Brasil, né, de abertura, enfim, em que se tinha um apreço por
por se desenvolver intelectualmente, né? Por debater questões de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento cultural, em que essas coisas todas, né, estavam aí já num caldeirão pré-internet, né, pré tudo isso, de multimídia, né? Embora o desenho seja algo assim que é diário na minha vida desde muito tempo, né? E não o desenho para virar uma obra acabada, mas o desenho para me ajudar a pensar, enfim. Aliás, é um conselho, o desenho ajuda a pensar, né? Para quem acha que não desenha, rabiscar é desenhar, né? E então essa adolescência vem com esse panorama, né, de música, etc. E ali em Jaboticabal, então, começa a ter um movimento ali que vem de uma geração um pouquinho anterior, que até a Denise Enes lembrou na fala dela que eu vi, do vagão, né? Dos festivais da concha acústica na cidade. Eu cheguei a ir a 2 festivais de música, ainda um perfil de estudante das ciências agrárias, que era um perfil de umas pessoas que vinham de fora, vinham de São Paulo e vinham com outras informações e com vontade de produzir cultura, enfim. Então tinha lá os bares mais classe média, elitizados, etc. Mas começa a ter uns bares underground, assim, né? E eu acho que talvez o mais marcante deles tenha sido o Zero Hora, né? Pós aí o Vagão, né? Tenha sido o Zero, teve o Lei Seca, etc. Mas tenha sido o Zero Hora, porque no Zero Hora o Márcio, nem sei por onde anda o Márcio, ele deixou uma... Márcio é irmão do Carlos Veloso, que também é pintor, hoje deve morar em Florianópolis, né, se não me engano. Ele deixava uma bateria, 2 amplificadores, uma guitarra, e as pessoas chegavam lá e ficavam tocando, né? E nesse tempo eu estava me interessando muito por estudar música e tal, estava estudando bateria e aí tinha muitos poetas marginais, né? Muito poeta de balcão, né? Que se derivava lá de um bar do lado da casa do meu avô, o Bar do Casalete, onde tinha o Mancha, baterista, uma galera barra pesada, porque é preciso falar bem abertamente sobre essas coisas, assim. As cidades do interior, de um modo geral, eu não vou dizer que Jaboticabal é um particular nesse sentido, mas a possibilidade de expressão, né, ainda mais juvenil, né, é muito complexa, né? E tem uma grande invasão de bebida alcoólica, drogas, né? E esse limiar, né, entre o que é saudável e o que mata as pessoas, né? E não pela substância, mas pela própria vida, que muitas vezes vai se repetindo sem sentido, né? Principalmente para quem tem alguma ânsia que seja divergente daquilo que eu chamo muito de monocultura, né? Que é expressa na agricultura, mas também é expressa no modo de se comportar, no modo de se vestir, no modo de responder, de ter que ter uma resposta social adequada, né? Então esses bares, né, undergrounds, funcionavam como um lugar de expressão. Ali eu desenhei nas paredes do DA, né? Fizemos um poema, toquei bateria, eu aprendi, vi quase coisas desmoronarem em cima da cabeça de todo mundo, etc. E tristemente, por exemplo, o bar do Zero Hora é fechado por uma acusação de tráfico de drogas, né? De repente, quando ele se torna um sucesso, né? E aí é que é interessante, ele se torna um sucesso no momento em que o movimento grunge, né? O Nirvana, essas bandas
estão também aparecendo, né? Uma própria abertura muito grande, né? E aí esse tipo de cultura de fato é bastante oprimida, né? Mas muita criatividade floresceu nesses ambientes, né? O Zero Hora era um bar de cortadores de cana. Era um bar para vender cachaça para cortador de cana. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma bateria e uma guitarra lá, que você ia lá, tava o Mancha e o Sidney, 2 falecidos já, tocando, entendeu? E aí ele... Tudo bem, ele acaba tendo uma localização, acho que meio favorável, né? O Zero Hora ficava na esquina da Copercana, na esquina de frente da Copercana. E havia um movimento de estudantes da Unesp, destaque para alguns, assim, Apalusa, Cessé, Babi, o Vinícius, que é muito amigo do Zé Hugo, que participou da nova produção cultural, o Loira, era uma turma, tinha alguém que tocava flauta, que agora não me lembro, e o Gilberto Cerantola, contrabaixista. Não sei se Eduardo, falaram do Gilberto Cerantola, contrabaixista, tivemos um trabalho longo, eu e ele, depois. O Giba foi um irmão, assim. Então, essa turma começou a criar um movimento musical, assim, muito, muito interessante. Nesses 92, 93, 94, 95 e por aí vai, assim, né? E o Zero Hora era essa família. Naquele momento, já estava se configurando uma espécie de divisão, assim, né? Porque o estudante de agronomia, ele era ou hippie, né? Bicho grilo, como se falava, ou ele não aparecia muito, né? E aí, de repente, começa a ter os bichos grilos e começa a surgir a figura que, na época, o pessoal chamava de chapeludo, né? Era esse começo desse orgulho em ser um fazendeiro country, modelo americano, né? Que é talvez essa passagem, né, da música sertaneja, tem a música sertaneja, que é a música do trabalhador rural, né, do empregado, da viola caipira, etc. E ela vai se tornando a música do dono da fazenda, né, que muitas vezes nem vive no campo, né? E mais que usa o tal do cinturão e do chapéu, e um crescimento vertiginoso, assim, né? Puxado talvez ali pela cidade de Barretos, tal, do movimento boiadeiro, né? De festas de peão de boiadeiro, e que a indústria cultural acaba investindo fortemente no Brasil, né? Então, em Jaboticabal, que era um curso de ciências agrárias, que tinha um pouco essa tradição desses BG, né, desses bicho-grilos, etc., que era uma galera... Muitos saíam da cidade de São Paulo, iam para Jaboticabal viver o sonho de morar no campo, né? E se interessavam por essa cultura de raiz. O próprio festival da Concha Acústica é um festival da Unesp, né? Não é um festival da cidade, né? Ele surge pela Unesp. Quem constrói isso é a Unesp. Não que a Unesp não seja cidade, mas, né, a gente entende que tem uma população sazonal em Jaboticabal que vive ligada à academia, né, das ciências agrárias. E então, nesse momento, você começa a perceber que tem essas divisões que já começa a crescer e a dominar, né, posteriormente a isso, tem várias evidências, essa monocultura, né, do sertanejo universitário, né, imediatamente ele se torna sertanejo universitário, etc., e aí ele vai se tornar uma cultura oficial, né, que a própria
as próprias redes de televisão maiores do país investem fortemente nisso, né? As marcas de cerveja, enfim. Mas essa adolescência e juventude, né? Ainda tinha um espaço para outras referências, né? Eu tive uma experiência muito legal em Jaboticabal, do meu aniversário de 18 anos, né? Meu aniversário de 18 anos eu ganhei um presente no dia 19 de setembro de 1992 das loterias da Caixa fazerem um show do Gilberto Gil no campo de futebol da Unesp. Então, meu presente de aniversário de 18 anos foi um show do Gilberto Gil. Gilberto Gil, se estiver vendo, você me deu um show de presente de aniversário de 18 anos, inesquecível, assim. E não foi nada que estivesse lotado, não. Eu vi o Gil, né, o show, a gente vi da beira do palco, assim, né? E era muito nesse contexto, né? Nesse contexto Mangue Beat, grunge, estava tudo surgindo por ali, assim. Pois é, aos 40 e quase 47 anos, né, 46 para 47 anos, eu tenho a sorte de ter um casamento bem feliz, assim, e com uma pessoa que eu conheci nesse contexto, em Jaboticabal, sei lá, acho que foi 3, começo de 94, por aí. Eu conheci a Ana na escada do bar do diretório acadêmico da Unesp, que à época era tocado, né, pela Maria Creuza, uma figura importante desse lugar, porque ela tentava ali botar ordem, né, salvar os jovens, digamos assim, né? Ela tinha 3 filhos, né? O Evandro, o Casquinha, mora em Jaboticabal até hoje. Não sei por onde anda o Geninha, o Rogério, e o mais novo, que agora não vou me lembrar o nome, mas o Evandro esteve também, trabalhou no museu, a Maria Cruz depois trabalhou no museu, na gestão da Carlota, enfim. E a gente se conheceu na escadaria ali desse DA, e, enfim, a vida foi levando, acabamos começamos a namorar depois de algum tempo, e estamos juntos até hoje. Temos 3 filhos, o João, a Clara e a Marina. É o futuro. É o futuro que já é. A família da Ana, o pai da Ana é o seu Jaimoca, né? O Jaime de Oliveira Souza, e ele é filho do João de Oliveira Souza, que são uma das famílias portuguesas aí que levaram a cerâmica para a cidade de Jaboticabal, né? A cerâmica portuguesa, e que depois se tornou a cerâmica de filtro, né? E o pai dela era um dessas figuras dos anos 50, 60, né? Meio beatnik, assim. E ele tinha uma vida, vamos dizer assim, mais de artista, né? Ele acabou levando um paralelo, a criação de vasos e coisas que ele moldava como se fossem troncos de árvore, etc., junto com a empresa, enfim, tem uma outra história aí. E a mãe da Ana era professora também e licenciada em artes, sempre gostou muito disso e deu muito apoio, né? Então, quando a gente se conheceu, foi, vamos dizer assim, é muito difícil, para dar essa declaração, né? É muito difícil numa família classe média, baixa, ali, você chegar para uma expectativa da minha geração de fazer um curso superior, etc., você falar para sua família assim, eu vou trabalhar com arte, né? Mesmo tendo todo uma família que gostava disso, etc. Como assim, né? De que forma, de que maneira, né? E aí essa relação foi muito propícia nesse sentido. Quando eu estava com 19 para 20 anos, 20 para 21 anos,
a minha mãe morreu, então eu ia para Franca estudar história, tinha ido para Londrina também, tava nesse caminho, mas aí eu tive que parar tudo, né? E aí eu já conhecia a Ana, a gente já estava no relacionamento, e é aí que Jaboticabal vira, de um lado, um deserto para mim, né? E de outro, um espaço para eu tentar construir alguma coisa, né? E a Maria Creuza tinha uma amizade com a Neiva Baldo, e aí eu já conhecia o Silvio Campi, pintor, porque vivia perto da minha casa, e o Netinho Mendonça, Neto Mendonça, vocês devem conhecer, famoso em Jaboticabal, era mais novo que eu, a gente morava no edifício Alice, e o Neto gostava dos meus desenhos, e a gente ia no Silvio, o Silvio estava lá pintando, e eu ficava vendo aquilo, e dali tinha uma associação cultural chamada Associação Cultural Cora Coralina, que, se eu não me engano, administrou o municipal depois que ele foi reinaugurado em 94, na gestão da Dail, retomando como cinema, porque ele tinha virado uma igreja evangélica, né? Inclusive tendo sido coberta aquela imagem da Vênus que tem ali, por um tapume. E ali foi um retorno, porque o Rivoli fecha, fica mais ou menos um ano fechado, e entra o municipal, voltando a ser cinema, né? E a Cora Coralina, com essa associação, etc. E eu acabo conhecendo o grande Delson Pedroso. Assim, para a minha vida fez uma diferença fundamental. Ele e depois o Charny, mas o Charny eu tive menos amizade, assim, menos intimidade, porque também era um sujeito muito mais requisitado, né? Ele era músico, maestro da Gomes e Puccini. Foi lá que eu fui estudar, estou até com o clarinete que aqui na minha frente, o clarinete que ele me emprestou e acabou ficando comigo, e eu preservo aqui. Mas com o Delson Pedroso, o Delson me levou para, entre aspas, trabalhar com ele, né? O Silvio também me ajudou muito nesse aspecto, né? Eu comecei a fazer tela para eles pintarem, né? E com isso o Delson foi me dando bases. E acho que vale a pena falar, né, desse espaço. Olha que curioso, né? Eu, embora tenha tido acesso, talvez, a uma boa formação escolar, etc., eu nunca tive arte na escola, né? Eu nunca tive arte, não nesse, né, no modelo de educação artística, né? Arte como algo constitutivo do oferecimento das ferramentas para que o ser humano imagine o mundo, né? Então, e mesmo tendo passado pelo Colégio Santo André, num determinado momento, depois pelo Colégio Objetivo, etc., este conhecimento, esse conteúdo nunca foi parte da minha formação. Então, eu sempre estive sem condições de acessar um alicerce de informação e de formação, né, daquilo que a gente pode chamar de cultura artística, de ciência da arte, né, que é uma coisa ainda muito inexistente no Brasil como um todo, né, a ideia de ciência da arte não existe. E foi ali com o Delson, com o Silvio, com o Charny, que eu fui fazendo essa multimídia ainda, de estudar mais profundamente música, de estudar mais profundamente as artes plásticas, as artes visuais. Eu comecei a invadir o ônibus de estudantes da prefeitura para ir para Ribeirão Preto. Então eu entrava no ônibus e ia para Ribeirão Preto e voltava meia-noite para ir em Ribeirão Preto, ir lá no Sesc, ir no teatro, e acessar
essas referências culturais que Ribeirão Preto, eu brincava, né? Vamos para Nova York, né? 60 quilômetros e a gente acessava outra cultura, né? E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas, né, de Ribeirão, Dante Velloni, fui fazer desenho de modelo vivo, ali eu tive isso já com mais de 20 anos, né? E fui me preparar porque eu acabei decidindo que eu iria me mudar para São Paulo e que eu iria sair de Jaboticabal e que eu iria estudar artes, né? E quanto mais amplo fosse a concepção de arte, né? Quanto mais referências de linguagens tivesse, melhor. E ao longo do tempo eu acabei focando no curso do Instituto de Artes da Unesp, que naquela época tinha um ciclo básico que era baseado em teatro, música e artes plásticas, né? Ainda se chamava artes plásticas naquela época. Eu falei, não, é esse curso que eu vou fazer, né? Mas aí teve um tempo longo ainda de elaboração e de aprendizagem, né? E de estudo paralelo que eu tive que fazer para poder conseguir fazer uma prova adequada para o próprio vestibular, né? A primeira vez que eu prestei, eu não passei. Eu identifiquei esse curso, né? E defini que ia para esse curso, como a minha vida tinha ficado muito complicada, né, com a morte da minha mãe, a vida familiar toda, enfim, tinha se desestruturado quase que completamente, né, nesses momentos que ter uma família para além, né, ajuda, né, meus avós, etc. Tive eu comecei a também tentar fazer algumas viagens para São Paulo, né? Minha tia Nilce me trouxe para ver Bienal de São Paulo e comecei a estudar muito, assim, né? E um livro fundamental dessa época que eu li foi o Tropicália, Verdades... Não está aqui, não está aqui. Verdade Tropical, do Caetano. Um outro livro muito importante, De Anitta ao Museu, do Paulo Mendes de Almeida, que conta ali da exposição da Anitta Malfatti em 1917, depois a elaboração da Semana de 22, né? Muita referência da poesia concreta nos anos no colegial, e uma referência que nunca nenhum professor soube tratar. Eu lembro que eu ficava vendo aquilo, eu falava, não, peraí, eu preciso entender isso melhor, e fiquei fã ali do Décio Pinhatari, do Haroldo de Campos, do Augusto de Campos, e tentando, né, ler mais sobre isso. Não tinha internet. A gente tinha que ir em biblioteca. Se não tinha biblioteca em Jaboticabal, tinha que ir em Ribeirão Preto, na UNAERP, e eu ia pegar essas coisas onde dava, né? Isso, na verdade, eu acho que até um pouco aquela conversa que eu falei aquele dia com você, Eduardo, de fazer essa fala para os jovens, assim, cara, é uma luta. É uma luta, é uma autodeterminação de ir atrás, de aprender, né? O meu pai todo dia me perguntando quanto é que você trouxe para casa hoje, e eu falando... E eu não sei como é que eu arrumava dinheiro, como é que eu conseguia, porque eu já não tinha mais o sustento direito, né? Enfim, já estava... Tentava trabalhar com algumas coisas, mas só nada dava certo. Aí ter o apoio do Delson, da mãe da minha namorada, enfim, né? E aí fazia tela para vender possível, sei lá como é que arrumava o dinheiro. Já tocava um pouco, né? Ganhava um dinheiro tocando. O Charlie começou a me pôr, às vezes, para tocar na banda, bateria, né?
Mas para estudar, para saber mais, para ir atrás, para, né, para me desenvolver, era muito difícil. Né? A biblioteca de Jaboticabal não dava conta. Né? A biblioteca do meu avô me ajudava, mas também não dava conta. Aí eu ia em Ribeirão Preto, na UNAERP, o Emerson Guilão estava estudando lá, enfim. Ia a outros lugares para ir pegando carona, sei lá, né? Inventando um jeito. Né? Os meus amigos de colegial tinham todos saído da cidade, né? E ali, então, eu fui para um outro nicho, muito mais para essa galera da Unesp, etc. E aí falei, bom, eu tenho que dar um jeito de ir embora, vou para São Paulo, porque aqui não vai dar para existir, para trabalhar, para sobreviver. Escolhi esse curso, vi o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que me preparar para fazer esse curso. O professor Luciano Marafante, boa lembrança dele aqui, me oferece uma bolsa para o cursinho Vetor, e ali eu pude estudar, manter ali essas disciplinas do professor Luciano Marafante, professor Irino, João Roberto, ex-candidato a prefeito aí. Eles tiveram um cursinho popular, o Toca também, era um grupo, e o professor Luciano me ofereceu essa bolsa. Professor Luciano, tamo junto, ó. E ali, então, foi esse esforço, né? E, ao mesmo tempo, produzindo muito, né? Eu estava produzindo muito. Tanto com a coisa de música, tentando fazer vídeo, né? A videoarte era um negócio que interessava bastante, e também desenhando e pintando, né? E já com um olho nessa ideia de arte múltipla, né? De um campo de arte que eu acho que estamos vivendo hoje, né? Aliás, acho que eu ia começar falando isso, nós estamos hoje gravando no dia 23 de abril do ano 2021, em plena pandemia de um vírus chamado SARS-CoV-2, né? A famosa Covid-19, né? E é graças a isso que a gente está fazendo, todo mundo, né? A humanidade inteira, experiência simbólica multimídia, né? Que é gravar, filmar, falar, enfim, né? É imagem, som, performance, tudo ao mesmo tempo, né? E eu tinha muito isso na minha mente. E, ao mesmo tempo, conhecendo muitas pessoas, né? Muitos jovens, muita gente também tentando aí se virar, né? E se expressar, enfim. E eu acabo, em 96, participando de uma exposição aqui em São Paulo, por conta de um artista que eu conheci aqui, né? E é engraçado que a exposição chamava Futuros Artistas Famosos, né? Em 96, E aí eu aproveitei, vim para a Bienal. Pois é, hoje em dia, olhando para trás, eu falei, como eu consegui? Né? Com que dinheiro? Com que cara, é muito doido. Agora, parando para pensar, terapêutico, viu? Porque, cara, não sei, sinceramente, não sei. Não consigo explicar. E ali começou, lendo essas coisas, lendo o movimento tropicalista, lendo o movimento da Semana de 22, né? Como isso se organizou e etc. E com muitas ideias na cabeça, né? A Escola de Artes eu frequentava, porque ela foi fundada em 93, 94, né? Na gestão da Dail Simone. 94, né? A Vilminha foi a primeira diretora, a irmã desse ex-prefeito, tia do Vitório Simone, professora de teclado, etc. O Jaboticabal tem uma história de música muito bem construída, né? Mas o Delson vai dar aula na Escola de Arte durante um tempo e ele fala, você vai comigo para lá. E aí eu começo a ter aula e auxiliar ele nas aulas.
um ilustre estudante dessa turma do Delson, era o pai do meu grande amigo Flávio Chueiro, Dr. Chueiro, famoso Dr. Chueiro, em Jabuticabal. Aliás, Dr. Chueiro tem na casa dele, na casa da Dona Soraya, algumas obras, umas dezenas de obras que ele fez, que são muito bonitas e muito interessantes. Eu sempre falei para o Flávio, faz uma exposição desse trabalho do seu pai, cara. Espero que esteja bem guardado lá. Ele tinha... E eu me lembro que o Dr. Chueiro foi a primeira pessoa que viu um trabalho meu assim, ele falou, Evandro, esse agora você pode emoldurar. E eu não emolduro nada até hoje, assim, né? Porque eu tenho muito essa coisa com a arte como um processo, né? E um dia lá, falando, podia fazer uma exposição, não sei o que, aí a Ana vira e fala assim, por que você não faz uma coisa coletiva, né? A Ana Paula, minha mulher até hoje. Por que você não faz uma coisa coletiva, né? Falei, coletivo, tinha mudado a prefeitura, né? Tinha 96 para 97 mudou, saiu todo mundo da escola de arte, tinha tido lá um rearranjo. E aí eu falei, como? Eu falei, sei lá, chama as pessoas, né? Vai chamando as pessoas. Aí eu tracei isso, falei, não, vou começar a chamar as pessoas. E pergunto, porque na verdade eu tinha uma viagem, né? Que eu ficava pensando assim, que eu queria fazer uma festa, né, em que todos os convidados seriam convidados a convidar quem eles quisessem, né, infinitamente. Então, eu ia te convidar, Eduardo, ia convidar o Jimmy, e vocês podiam convidar quem vocês quisessem, né? Então, era uma ideia essas utopias, né? E eu falei, bom, vamos nessa utopia, né? E de repente eu comecei a ir atrás dessas pessoas, né? De chamar pessoas, chegou até no Chico Gaboso de Matão, né? Deu uma extrapolada até da cidade, né? Com essa ideia de falar assim, vamos fazer uma exposição, vamos fazer... E aí eu fui à escola de artes, né? A Denise até contou um pouco dessa história no depoimento dela. E eu fui lá, pedi uma bolsa para estudar bateria, né? E aí eu falei para ela, mas ao contrário, né? A questão não é a bolsa, né? Assim, será que a gente conseguiria usar esse espaço aqui para fazer um evento de arte e tal? Ela falou, como assim? Eu falei, a gente vai chamando as pessoas e vai convidando, e eu não tinha muita ideia disso, né? E aí quem vem a dar a ideia, a formalizar isso, é a Denise Sacco, da Fábrica da Palavra, que pega aquela galera e fala assim, não, vocês têm que trabalhar, né? Chega com a ideia de produção, né? E eu lembro de um brainstorm com uma galera, tava um perfil, não sei por onde anda o perfil, que foi cartunista em Jabuticabal. Naquela época ele até acho que fazia desenhos para o Combate e tal. E sai essa ideia da nova produção cultural, que ela transforma lá num ovo, né? E ela falou, agora vocês vão atrás de levantar dinheiro para isso acontecer, né? E a Ana começa a ir pedir patrocínio. Olha as pessoas que apoiaram naquela época. Ice by Nice, estava começando a ser Ice by Nice, né? Era o Ricardo, a sorveteria chamava Desfrute Tutti, era no Sorocabana, e ela tinha se tornado Ice by Nice fazia pouco tempo, né? Uma empresa de computação chamada Microlins, uma AS Byte, era um servidor de internet. O Valdemar Martins, como vereador, pessoa física, vereador Valdemar Martins, e aquela livraria Minha História, foram as pessoas que levantaram, acho que uns 4 mil reais na época, era muito dinheiro, que a gente comprou material para ocupar a escola de arte.
E enquanto isso ia acontecendo, as pessoas iam se convidando, né, assim, para fazer o trabalho. No meio disso eu conheci o Romão, né? E aí o Romão já entrou na história, o Rodrigo Romão, um grupo de teatro fazendo arte, era o Geraldo Moreira, o Ica, puta, não vou lembrar o nome de todo mundo, cara. A Sandra Pedroso, a Renata Chueire, o Chico Gaposo, o Neto, percussionista, que tocava pagode, veio uma galera de pagode, a banda, que eu fiz um trabalho político ali, forte, de tentar convencer eles a voltarem para a escola de arte. Tinha o Tim, um músico que eles conheciam de Tatuí, que era maestro, organizava Big Band, foi a primeira organização de Big Band, eles estavam ensaiando, e aí o Tim, que estava de fora, eles não queriam voltar de jeito nenhum. Aí o Tim falou assim, não, nós vamos, isso é importante, tem que fazer e tal. E aí dali eles voltam para a escola de arte, o grupo de músicos todo, etc. E nesse tempo eles ainda ensaiavam no Clube Jabuticabal, né? Bom, não vou lembrar de todo mundo, mas a Denise as Denises fizeram esses papéis, e aí imediatamente eu fui levado a conversar com a Zezé Couto, que era esposa de um grande amigo do meu pai, que a gente não se conhecia ainda, a saudosa, falecida Zezé Couto, do sargento do tiro de guerra Couto, né? E finalmente a conversar com a secretária da Cultura, a Valquíria Borsari, né? E a prefeita Maria Carlota, e ali surgiu a tal da nova produção cultural do Jabuticabal. Na semana, 2, 3 semanas antes, eu lembro que eu meio que dei uma desaparecida e ficavam ligando na minha casa. Estava tendo muita rádio comunitária, né? Para eu dar entrevista em rádio comunitária, começou a gerar E aí eu fui em uma delas, poxa, de novo eu esqueci o nome do senhor que tinha a rádio comunitária na época, eu tinha me lembrado, era o Carlinhos, não era Carlinhos Santiago, era o outro Carlinhos, que era videomaker também. E a nova produção cultural teve muito registro audiovisual, e eu tenho todo esse registro. Inclusive sendo entrevistado pela TV Cidade e tal. E ali aconteceu, eu lembro do dia da inauguração, tem o meu discurso no dia da inauguração e tal. Ali aconteceu a Bienal. Eu preciso fazer esse registro. A Bienal não, né? Ali aconteceu, vamos cortar essa parte. Ali aconteceu a nova produção cultural. Juro por Deus, assim, eu acho que se não fosse o governo do Partido dos Trabalhadores, a percepção de cultura popular não teria existido. Não haveria essa possibilidade de entender a produção artística e cultural nesta dimensão, né? Um cara que foi muito, muito relevante foi o Fuscão, capoeirista, não sei por onde anda o Fuscão, tem registro dele com as crianças, tocando berimbau. E trazer, imagina, dentro do seminário, fizemos uma noite do pagode dentro da escola de arte. Acho que hoje isso é impensável, né? Teve uma noite do pagode, a coisa virou o forró da Mirtes ali, né? E foi bem interessante. E ali houve, claro, né, obviamente, uma aparição do Estado, né, dos políticos, da prefeita, de alguns vereadores, né?